Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para discussão sobre rotinas e práticas de sustentabilidade de instituições públicas e privadas, por que não também ações individuais das pessoas, da sociedade. O nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário do grupo GPS, Gestão Pública Sustentável, que reúne uma diversidade de pessoas interessadas em discutir a temática da sustentabilidade em suas diversas dimensões, não apenas a social, ambiental e econômica, mas também a institucional, a cultural, a ética. Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. A nossa página no Instagram, a nossa página também no YouTube, no LinkedIn. Não esquece de ativar o sininho, curtir as nossas palestras, os nossos bate-papos e assim você vai ficar antenado com todas as novidades que a gente tem para trazer, sempre fresquinhas. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa muito especial. Eu tenho hoje o reforço da Adriana Toches, minha parceira, minha irmã de trabalho voluntário aqui no GPS, e nós vamos conversar com a Gabriela Jardim. Ela é autora do livro Mulheres Encarceradas, Políticas Públicas como Meio de Inserção Social. Então, hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade na sua dimensão social, mas que, evidentemente, tem reflexo em todas as outras dimensões da sustentabilidade. Gabi, posso te chamar de Gabi? Com certeza. Então, vai, Gabi. É assim que você me chama sempre. A Gabi, ela é graduada em administração de empresas, é mestre em administração pública, está cursando direito, está incansável, né? Atuou como pesquisadora no projeto Crianças e o Cárcere, Efeitos do Sistema Prisional no Desenvolvimento da Primeira Infância, junto à Organização dos Estados Ibero-Americanos. Bom, o tema é sensível, tem muito preconceito envolvido, essa é uma pauta que está inserida na temática de direitos humanos, mas eu percebo, Gabi, que realmente quem se sensibiliza com o assunto, né, são os atores que diretamente trabalham com a temática, ativistas de direitos humanos, os familiares, operadores de direito, né, e quem estuda sobre o tema, como você. E aqui eu me permito fazer uma pequena introdução apenas para que a gente possa contextualizar o assunto. O STF e o CNJ, como é de conhecimento de todos, têm uma atuação destacada na matéria. Não apenas por preservar os direitos previstos no artigo 5º da Constituição, e aqui eu me permito citar o inciso 3º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É assegurado aos presos o direito, o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. São apenas alguns incisos, dentre tantos, né, que estão no artigo 5º, que visam garantir o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. O Supremo Tribunal Federal, né, por meio da ADPF 347, de relatoria do ministro Lewandowski, apontou uma gravíssima deficiência estrutural que nós já conhecemos no sistema prisional do nosso país. Ele chamou atenção para a questão da mulher presa e da inconstitucionalidade com relação aos direitos e prioridade absoluta na proteção das crianças, filhas destas mulheres, né? Segundo o relator, as mulheres elas estão efetivamente sujeitas a situações degradantes, que é do conhecimento de todos, são privadas de cuidados básicos médicos com relação a pré-natal, a pós-parto, berçário, né? Entre outras medidas que todas nós, mulheres, né, que temos filhos, sabemos. Essa falha, ela é estruturante,
né? Assim como outras falhas que a gente encontra nos nossos sistemas, né? Na nossa evolução, né? E ela se agrava em razão da cultura do encarceramento, né? Na medida em que pequenos crimes, né? Para pequenos crimes é imposta a pena do encarceramento, como se isso fosse resolver a questão, né? Outra iniciativa que eu acho que é fundamental falar quando a gente toca nessa temática, né, é a ação que foi iniciada no Conselho Nacional de Justiça por meio da presidência do ministro Gilmar Mendes, né, que se intitula o Mutirão Carcerário, né, que fez uma diferença muito grande, né? Não apenas na vida daqueles que já estavam presos, né? Excedendo o tempo daquilo que tinha sido condenado, mas também chamou a atenção para uma revisão no sistema prisional do nosso país. Bom, feita essa pequena introdução, né? Pequena ou longa introdução, eu vou passar a palavra para minha amiga e parceira Adriana Toches, para que ela se apresente e dê início à nossa discussão com a Gabi. Dri, é com você. Estou tão ansiosa para te ouvir, Gabi, que eu vou ser bem econômica, já que a Kathleen fez uma introdução tão boa. Eu sou a Adriana Tostes, parceira aí do Grupo Gestão Pública Sustentável, da Kathleen, e sou servidora pública há muitos anos, especialista em sustentabilidade e em especial, nesse momento que o Brasil enfrenta, né, que a nossa sociedade enfrenta, tem uma predileção pela dimensão social. Então, quero te dar os parabéns por esse seu livro. Adorei, devorei o livro, né? Devorei, assim, até falei que tem uma linguagem muito acessível. E vou começar aí com as perguntas. O seu livro contextualiza o histórico da situação carcerária feminina no país, inclusive na interconexão com os impactos negativos do racismo e do machismo estrutural. Achei muito interessante, né? Que, notadamente, a população carcerária, inclusive em percentuais de quantitativo, nós temos a 5ª população feminina carcerária do mundo e temos a 5ª maior população do mundo. Mas se a gente observar o recorte dessas mulheres, né? A gente vê que são mulheres pretas, mulheres que sustentam as suas famílias, mulheres que vêm de uma estratificação social mais vulnerável. E eu queria que você falasse mais sobre essa abordagem, sobre essa interconexão, né? Lembrando que eu pesquisei também uma parte do seu livro especial que traz notícias do Infopem, um levantamento nacional de informações penitenciárias de 2014. Sustenta isso, né? Que além da vulnerabilidade, essas mulheres encarceradas têm um perfil muito, muito semelhante à população vulnerável brasileira em outros aspectos que não do encarceramento, que são jovens, pretas, são mães, sustentam suas famílias, têm baixa escolaridade, e isso se reflete nesse movimento que você está fazendo, de o que fazer com essa informação, né? Eu queria que você estendesse um pouco mais para a gente ganhar mais informação. Obrigada primeiro pelo convite, Kathleen. Estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma honra, né, saber que fazer parte desse projeto de vocês, que eu acho que essa, como demais iniciativas como essa, tem que existir. Falar é necessário. Eu acho que quanto mais a gente bate nessa tecla, mais pessoas conhecem, mais pessoas se interessam e passam a participar, entender a necessidade da existência de políticas públicas e demais iniciativas. Acho que é extremamente relevante. Obrigada pela introdução também. Acho que fizeram o dever de casa. Não só lemos o livro. Perfeito. E é tão bacana saber que pessoas se interessam por isso, porque é o que eu costumo falar. Na minha pesquisa foi um pouco difícil pesquisar sobre isso, porque eram pautas em que muitas pessoas não se interessam. Não são presas, não tem pessoas presas, por que eu vou me importar com São presos? invisíveis. São invisíveis, não é problema daquelas pessoas, né? Então, assim, são vários os reflexos que eu fiz durante a minha pesquisa. Quando você cita, Adriana, do Infopem, foi muito difícil levantar esses dados, porque eram muitas vezes dados desatualizados. Sim. E aí, 2014, 2014 depois de 2016, com recorte de gênero, exatamente, né? E assim, O IBGE dados não pesquisa? não tem levantamento oficial. E quando existe, o CNJ também traz dados, são dados divergentes. E assim, por exemplo, acho que no de 2016 não traz o recorte de São Paulo, por exemplo. Eu percebi. Porque São Paulo tem o sistema carcerário maior do Brasil e eles não conseguiram fazer a pesquisa lá dentro.
Então, assim, além disso, da dificuldade, tem a defasagem, tem a falta de dados reais. E aí foi por isso, inclusive, que eu comecei a pesquisar indo para presídio. Para eu fazer um paralelo do que eu encontrava na bibliografia e o que eu encontrava na prática. E sim, destoava. Exceto o perfil. Sim. O perfil majoritariamente de mulheres negras, jovens, mulheres pretas, jovens, com filhos. E muitas das vezes cometeram crimes por causa de seus parceiros. E crimes pequenos. Né? Não é que crimes pequenos não têm importância, não têm relevância. Tem de ser punido, sim. Mas existe uma necessidade de proporção. Né? Então, existe sim um superencarceramento, majoritariamente de mulheres pretas com baixa escolaridade, em que muitas vezes não tiveram oportunidade e estão ali, numa situação... Vítimas de um sistema. Vítimas de um sistema e muitas vezes sem uma chance de ressocializar, uma chance de entender o porquê está ali, uma chance de, ao sair, ter oportunidades. São pessoas com raízes muito simples, muitas das vezes, que caíram, como diz aí na política, na frase popular, caíram de gaiato. Sim. Né? Muitas até por amor. Sim. Então, assim, são várias as reflexões que eu fiz escrevendo esse livro. Eu comecei com uma cabeça, terminei com outra, até frustrada. Imagino. Por encontrar as dificuldades até do entendimento de muitas pessoas. Pessoas próximas a mim não acreditavam nessa pesquisa, não acreditavam que eu estava indo atrás disso. Por quê? Qual é o meu interesse nisso? Né? Afinal, não sou preso, não fui preso, não tem ninguém preso perto de mim. Mas é um problema nosso, sim. É um cenário em que a gente tem que se preocupar, sim, porque as pessoas vão sair. Né? Eu adoro quando você fala isso. Recentemente, eu tive num evento em Pernambuco, o Pop Rua Ajude, né, que é um movimento que o Conselho Nacional de Justiça está fazendo com a Resolução 425, se não me engano, 2021, 2022, tem que checar. A gente vai colocar essa documentação depois, né, Kelly? Vamos. Em que, na abertura desse evento, quer dizer, o evento ele é voltado à inclusão social da população em situação de rua, por meio do fornecimento de documentação. Então, não é um evento do judiciário, mas um evento em parceria com os órgãos do executivo também. E para garantir o acesso à justiça, porque muitos não têm acesso sequer aos benefícios sociais disponíveis do Estado, porque não tem a documentação. E a abertura do evento me emocionou muito. O ministro Reinaldo do STJ, ele falou uma coisa, exatamente isso que você está falando. Eu não vou me esquecer jamais, em que ele falou o seguinte: nós temos uma Constituição cidadã, que é inclusiva. Então, nós temos que decidir, ou rasgamos a nossa Constituição e fazemos uma outra que não é cidadã e inclusiva, que é pragmática, ou realmente atendemos às questões sociais do país que foram criadas muitas vezes, inclusive, pela inação do Estado. Então, se nós temos hoje uma população majoritariamente preta, que sustenta seus lares, que é carente, a gente tem que avaliar não a situação em si, mas o contexto, as raízes dessa problemática para fortalecer as políticas públicas lá na raiz. Então, adorei, exatamente, eu entendo, acho até que lendo o seu livro, eu lembrei da fala, lembrei do evento, e assim, não fique triste. Há movimentos, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, do Executivo, isso vai melhorar, né? Não tem como não tirar a invisibilidade de um problema que está gritando à nossa frente, né? Nas ruas, não está mais nos presídios, isso reflete uma situação que é social. O trabalho dos mutirões, né, os Pop Rua, tem realmente feito uma diferença incrível. Não sei se você chegou a estudar sobre esse assunto, mas eu já deixo aqui a dica para quem está nos assistindo, pessoal, conheçam o trabalho que o Judiciário está fazendo com outros atores, né, com relação ao mutirão Pop Rua. Em especial, São Paulo, o TJ vai fazer agora do DF, dia 17 de maio, fica ligado, vai ser lá no pavilhão do Parque da Cidade. Da cidade. Bom, Gabi, um dado que nos impressionou muito foi o aumento da população feminina encarcerada em mais de 500% nos últimos anos. Eu fiquei impressionada com esse número também. E em 2016 o número era de 42 mil mulheres, segundo o Infopem. E você nos alerta aí sobre essa divergência, né, na questão de dados. Comparado com a população masculina, o aumento deles foi de 200%. Né? O que mudou no país, na sua concepção, para que essa curva, né, se apresentasse, né, de forma tão ascendente com relação às mulheres? Bom, Kathleen, então eu vou voltar um pouco para introduzir. A Lei de Execução Penal, ela é muito recente. Ela foi feita em 1984.
né? Então, assim, eu sou de 88. Então, é muito... Eu nem pergunte pra gente de que ano que eu Não. sou. Tá proibido esse assunto. É muito nova para ser uma legislação. Sim, sim. Antes, as mulheres que eram punidas e penalizadas, quais eram os crimes que elas cometiam? Não acatar o que o pai pedia, não casar com o parceiro que o pai queria. Ter opinião demais era um crime. Quando a lei de execução penal foi criada, ele não se atentou às especificidades das mulheres. Por quê? A taxa de criminalidade era baixa, as mulheres não cometiam grandes crimes e se cometiam não tinham por que pensar nisso numa legislação. Então, lá ela foi feita por homens para homens, assim como as estruturas de presídio. Exato. E aí, paralela à criação da lei de execução penal, que não se atentou às especificidades, houve o empoderamento feminino. A gente pode dizer que o empoderamento feminino também repercute e reflete na criminalidade. Então, muitas das mulheres em que estavam ali cozinhando, passando, estando dentro de casa, começaram a ser responsáveis financeiramente por vários motivos. E aí começou a taxa de criminalidade crescer. Mas, paralelo a isso, houve o quê? A mudança da política de drogas, da lei de drogas, que é mais rígida. Assim, então, existe sim um superencarceramento com crimes de menor proporção. Sim. E qual é o maior índice de criminalidade das mulheres? Tráfico de drogas. Então, por isso que cresceu a quantidade de presos homens, mas cresceu também exponencialmente de mulheres. Por mais que a quantidade de mulheres presas é menor do que a de homens, o crescimento é maior. Então, daqui a pouco, talvez esteja até equiparado. E essas mulheres que estão presas, em sua maioria, foi por tráfico de drogas, um tráfico secundário, através de seus parceiros. Por quê? Muitas das vezes esses parceiros estão presos, as mulheres ficam do lado de fora sendo arrimo de família, responsáveis por seus filhos ou mãe, enfim. Herdam, muitas vezes, dívidas, traficante batendo a porta, querendo algum pagamento, né? Enfim, são várias situações. Ou o parceiro está preso, tem uma dívida dentro do presídio, essa mulher tem que levar certa quantidade, muitas vezes introduzida na vagina ou engole para vomitar lá dentro. São vários os cenários. E ali são pegas, muitas vezes no detector, ou por, né? São várias as formas de entrar no presídio. E aí começa. Foi presa por causa disso. Ela entra num círculo vicioso. Exatamente. Né? Então, assim, é total? Não, mas é a maioria. É esse o cenário. Então, por isso que existe hoje esse aumento exponencial de mulheres encarceradas. Óbvio que existem as mulheres que cometeram outros tipos de crime, mas majoritariamente por tráfico de drogas. E como a lei está muito rígida, é um super encarceramento. Eu li que no seu livro que são 2/3 dos crimes cometidos são pela tipificação de tráfico de droga. Né? E aí tem diversas tipificações envolvidas, né? São pessoas que muitas vezes não são faccionadas, não são no mundo do crime. Sim. Né? Caíram ali porque estava com uma quantidade a mais do que a de consumo próprio e entram no mesmo pacote. É verdade. Eu me recordo também, uma vez conversando com uma pessoa que atuava no lixão da estrutural, que ela levava os filhos como catadora de resíduo para aquele ambiente super insalubre, né? Uhum. Super insalubre em todos os aspectos. E ela falava, se eu não trouxer meus filhos, eles vão ser cooptados pelo tráfico. Sim. Então, meu filho vai onde eu for. Eu estou aqui trabalhando e eu não vou permitir. Enfim, né? Isso é minoria. E me emocionou muito isso, né? A coisa da mãe, né? Sim. E aí eu penso, quantos crimes elas também às vezes não podem cometer na proteção dos filhos, né? Na defesa dos filhos. Mas cada caso é um caso, eu não vou nem entrar no mérito. Os presídios devem ser avaliados também, na nossa opinião, lendo e debatendo, pelo ponto de vista da infraestrutura. Isso é muito interessante, né? Porque aí a gente vê como a gestão pública ela tem que ser mesmo... a gente tem que ter sempre um olhar multidisciplinar. Então, quando você fala assim, as mulheres às vezes estão lá naquela situação, não tem um lugar para conversar, não tem um lugar para amamentar, não tem um lugar... A menstruação, que é um tema tão tabu, né? Como é que as mulheres, numa situação dessa que é inerente à condição feminina de menstruarem, não tem um banheiro privado, não tem um absorvente. Então, esse debate, assim, pelo menos o debate que a gente teve anteriormente, não dá para avaliar a questão do encarceramento feminino apenas do ponto de vista do direito ou do viés da segurança pública, mas tem que envolver, né, várias outras áreas da gestão pública, engenharia, psicologia, assistência social,
O ambiente não pode ser igual, porque esse ambiente não está voltado ao desenvolvimento daquela pessoa que está ali temporariamente encarcerada e ela vai ter que ser reintegrada à sociedade. Não é? Então, eu queria que você falasse um pouco a opinião sua sobre isso, assim, que foi uma situação que a gente sempre toca. Não dá para analisar a gestão pública apenas sobre um viés. Há sempre uma transversalidade, há sempre uma questão sistematizada que tem que ser analisada multidisciplinar, também. né? Interdisciplinar. Não, realmente, é como eu falei. Saúde, né, também, a área de saúde. Enfim. A lei foi... Os presídios foram criados por homens para homens, né? Então, quando a gente está aqui em 3 mulheres, a gente sabe como que funciona um ciclo menstrual. Exato. Obviamente, quem pensou numa estrutura não se atentou a isso. Não existe, por exemplo... Aliás, existem políticas, existe investimento, mas que não supre a necessidade, por exemplo, de doação de absorvente, etc. Mas há registros, inclusive no livro da Nana Queiroz, Presos que Menstruam, eu cito no livro também, de registro de mulher que usa miolo de pão para o seu ciclo menstrual. Em 2023, né? Tem esse registro, Brasil, século XXI, de mulheres utilizando miolo de pão pela falta de absorvente. Né? Então, assim... como que a gente quer que essas pessoas, lidando com esse tipo de situação, que é básico, gente, um absorvente é básico, é produto de higiene, né? Não ter aquilo ali para suprir um ciclo completo. Né? Então, assim... Como é que a gente quer que elas sejam ressocializadas? Não tem como. Não tem como, porque, primeiro, que as regras de dentro do presídio são diferentes das regras que elas vão se deparar quando saírem. O que elas passam dentro do presídio é diferente do que vão passar quando saírem. Ou melhor, ou menor, ou pior. Porque a gente também não sabe qual é o cenário dessas pessoas antes de serem presas. Muitas delas viviam em condições de abuso, de tráfico e consumo de drogas dentro de casa, de apanhar, ou de pai ou de marido. Enfim, são vários cenários. Não é um mar de rosas para todo mundo. Não estou dizendo assim que também é um sistema de hotelaria dentro do presídio. Mas, quando elas saem, elas vão se deparar com situações em que elas não vivem ali dentro. E muitas das vezes, eu comparo muito com a situação do porco-espinho. Quando a gente encosta, ele tende a se defender. Então, quando a gente maltrata, é reativo, né? Não tem como ser diferente. Então, se a gente não educa, se a gente não investe, se a gente não incentiva uma educação, um aprendizado, e não introduz boas estruturas, a infraestrutura é o básico, né? Ter condições de um banheiro, de lugar para amamentar. Eu visitei alguns presídios, por exemplo, que era todo mundo misturado, né? Por exemplo, de crianças que as mães não tinham sido julgadas e crianças estavam ali dentro com mais tempo do que devia. Então, é o duplo cometimento duplo punição, na verdade, porque as crianças não cometeram nenhum crime. As mães que cometeram. Então, ao mesmo tempo que as mães têm o interesse de manter ali próximo seus filhos, até quando elas vão pagar por isso? Porque manter uma criança dentro do sistema prisional e quando sair? Tem registro, por exemplo, de criança, de bebê, assim, andando de 2 anos, que vê gente e coloca a mão para trás. Porque viu isso dentro do presídio acontecer. Né? Então, é muito sensível, é um assunto muito sensível. São pautas que a gente vai vendo que tem que ser refletida, tem que ser pensada, que tudo bem de não ter pensado, mas ao se debater, que se reflita. Que a gente possa evoluir. Que evolua, exatamente. Eu acho que é extremamente importante. Eu tenho falado tanto. Hoje, gente, eu fui ao salão hoje. E eu conversando com uma amiga que eu encontrei no salão, a manicure ouviu a conversa, começou a falar sobre o que ela achava, e ela conhece uma pessoa que foi presa, e aí do nada ela falou assim, olha, pode continuar sua pesquisa, porque isso funciona, eu conheço uma pessoa. E ele escreveu um livro, O Último Assalto. Eu tenho até que ler esse livro, porque hoje tá ali, já saiu do sistema, não cometeu mais nenhum crime, mas evoluiu. Alguém acreditou nele. Sim. Alguém deu oportunidade para ele. E muito provavelmente, assim como a pessoa que você citou do lixão, ele vivia num cenário caótico de talvez maus exemplos, mas ele resolveu se regenerar. Ou alguém investiu para que ele se regenerasse. Mas ele se regenerou, isso que importa. Às vezes abre uma porta de oportunidade, uma porta só transforma a vida da pessoa. Totalmente. Né? A pessoa quer um cenário melhor. Exato. Gabi, e por falar em evolução, né, será que a gente pode pensar num futuro na descriminalização do crime da mula? Nossa.
É muito difícil porque, claro, né, vai depender de quanto ela tá carregando, né, ela a pessoa, né, e aí independe de ser homem ou mulher, a gente vê muitos jovens, né, independente do gênero, sendo utilizados como mulas, né, mas a gente vê que a criminalização ela é exacerbada, às vezes até para uma quantidade que, diante da nossa estrutura carcerária, é algo que podia ser repensado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Kathleen, eu não sei se eu poderia falar que cada caso é um caso, mas existem tipos, né, de mula. Por exemplo, tem a mula ali de presídio, que ela vai entrar com a droga para alguém que estiver preso. Este tipo, há quem pense, por exemplo, que a punição devia ser administrativa. Por exemplo, não mais visitar, não pode entrar mais no presídio. Foi pega, não entra mais. Porque se você for parar para pensar de prender aquela pessoa, que muitas vezes foi quem sobrou do lado de fora, como é que vai ficar o restante da família? Se forem crianças, por exemplo, vão entrar no mundo do crime escalonado. Não tem quem cuide daquelas pessoas. Então, se, por exemplo, se foi uma mulher que entrou com uma droga para ou pagamento de dívida, como eu citei, ou para consumo do companheiro, enfim, não estou minimizando um problema. Esse problema é grave. Mas, como punir? Tem quem pense em punição administrativa de não entrar. Se foi mula, fora. Aí são várias as brechas. Porque eu, por exemplo, conheci uma presa no Rio de Janeiro, que ela, na verdade, ela já tinha pago a pena dela, já pagou a pena dela, saiu. O ofício que ela tinha aprendido era fazer as unhas, ser manicure, e ao sair ela não teve quem desse uma chance para ela trabalhar fora do presídio. E aí ela foi mula de um estado para outro, levando uma caixa, não lembro, mas era uma quantidade até razoável de droga. Diz ela que não sabia. Não vamos entrar no mérito de saber ou não saber. Foi presa. E aí, ao sair, não teve chance fora, ela bateu no presídio e pediu para voltar para trabalhar lá dentro como faxineira. Porque aí sim, se ela fora não tinha quem desse a oportunidade por ser ex-presidiária, que ela precisava trabalhar, porque ela tinha quem sustentar. Então, eu acho sim que deve ser revista essa questão das mulas. Não sei se descriminalizar, mas é a questão da proporção, né? É um crime, querendo ou não, é tráfico. Se ela sabia ou não sabia, jamais saberemos. Se a pessoa sabia ou não o que estava levando. Mas isso acontece com frequência. Eu até brinco lá em casa. Eu sou da Bahia. Minha família tem parte da Bahia e parte de Minas. Quantas vezes eu já não vi, quando eu era pequena, tinha muito de viajar de ônibus, né? Leva esse doce aqui pra não sei quem, vizinho de não sei aonde tá trazendo o doce de não sei que lá. Gente, isso é muito comum acontecer. Sabe lá quantas vezes isso não aconteceu? Não com a gente, mas alguém carregando alguma coisa que não podia. Sim. Né? Eu tenho até receio de falar dessa forma, porque as pessoas acham que eu tô passando a mão na cabeça, achando que tudo são flores. Não. Existe coisa ruim, sim. Existem quem faça. A gente precisa refletir, mas debater, discutir refletir. e, quem sabe, evoluir. Evoluir para cada caso ser um caso. Né? Como alguns países já evoluíram, que você, inclusive, cita no seu livro alguns casos. Sim. Né? Descriminalização de drogas, por exemplo, do uso de drogas. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre essa discussão, especialmente no Brasil, sob a luz dos direitos humanos e da Agenda 2030, né? Especialmente nos países em desenvolvimento. Porque não dá para também fechar os olhos e não enxergar que a questão social é um dos maiores problemas desse país. Não dá, e assim, o quanto que essas carências sociais e a falta de um sistema que realmente seja inclusivo em todos os seus aspectos, educação, saúde, segurança, quando a gente está falando de tráfico de drogas, até quando que isso impacta no final de 20, 10 anos, quando não há políticas públicas específicas para estes segmentos. Mulheres, pretas, né, da periferia. E assim, se a gente pegar uma mulher, a história, né, como você trouxe, essa questão histórica que você traz no início do seu livro, que você mostra, as pessoas, houve a abolição da escravatura e os pretos foram deixados ao relento. Não houve, quando se gerou o emprego, né, se gerou emprego para o imigrante e não para essa população. E isso ocorre até hoje. Sim. Então, essas mulheres, elas precisam de educação, elas precisam de capacitação, independente se estão no presídio ou não. Mas eu achei interessantíssimo o livro, porque ele fala assim, vamos avaliar não só as estatísticas de mulheres, mas vamos tentar ver também a causa delas estarem aqui. Né? Da onde surgiu? Contexto histórico. Vamos contextualizar essa situação? E aí eu vi que o DF, por exemplo,
é o estado que tem o maior índice de mulheres presas com atividade laboral. Achei interessantíssimo, 72%, né? E eu acredito até que o Distrito Federal concentra aí os órgãos públicos, então talvez seja o mais propício e que seja mais fácil, onde seja mais fácil adotar os modelos de inclusão social propostos que você traz, né, como no capítulo de soluções, né? Você traz uns exemplos aí de outros países, mas eu achei você trouxe aí no livro algumas soluções, como o projeto Começar de Novo e o de prestação de serviços à comunidade, que no segundo caso é realizado pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, uma entidade jurídica sem fins lucrativos. Eu adorei, né? Acaba sempre que a sociedade passa a atuar também em apoio ao Estado, não dá também para delegar ao Estado tudo o que acontece no país, as mazelas todas, é um país muito grande, e que trabalha em parceria com o poder público. Eu acho que essas parcerias público-privadas, elas com transparência, com uma boa gestão, elas são um caminho também para isso. Então, eu até li, por exemplo, que no seu livro, que os dados mostram que um preso no presídio comum, ele tem um custo mensal para o Estado, não é um salário, tá, gente? Porque tem gente que acha que o preso recebe salário. Não, é um custo mensal de R$2.000. E nesse modelo da APAC, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, o custo cai para R$200. Aí eu queria que você comentasse mais o que são esses projetos, o que é o Começar de Novo e o que é esse APAC que você estudou tanto. Traz para a gente aí mais eu acho que informação. O principal, antes da implementação das políticas públicas, é mexer com a cabeça da sociedade. Porque também não adianta vir o governo com vamos fazer isso e aquilo outro, quando essas pessoas forem buscar emprego depois de ter aprendido os seus ofícios, não ter quem abra as portas. Então, a sociedade tem que entender que essa demanda existe, não é pequena, ela é em crescimento exponencial e reflete na nossa própria segurança. Então, sendo muito, muito prática, a gente vai se deparar com essas pessoas ao saírem. Quando elas saírem, elas estão extremamente inflamadas. Querendo ou não, o presídio é uma escola de criminalidade na atual situação que nós estamos. Quem não era faccionado, ou se facciona, ou por questão de sobrevivência, vai ser prestador de serviço de quem manda ali dentro. Né? Então, é bem complicado. Faccionado, você fala as facções. Facções, existem, isso. Né? Porque tem a pessoa que já vem do crime, já está ali por um grande crime cometido, e tem as pessoas que não, que cometeram ou um roubo, ou um furto, ou um tráfico. Primeira vez, estão presos, mas colocam ali junto. Então, por uma questão de sobrevivência dentro do presídio, muitas das vezes elas vão ter que praticar algumas coisas ali dentro para sobreviver. Sim. Eu até brinco com um exemplo. Quando você tem primos, você é o mais novo. Quem é que faz serviço sujo? É o mais novo, que é o que não tem experiência. É verdade. Né? Então, enfim. Então, trazendo aqui para essas políticas. O mutirão carcerário, que designou o Começar de Novo, o mutirão carcerário foi feito no STF-CNJ, na presidência do ministro Gilmar Mendes, em que, e eu acho até bacana citar isso, não é todo juiz que conhece a estrutura de um presídio. Tá? E aí começaram as visitas para entenderem qual que era a demanda, como que acontecia. E aí depois desencadeou o projeto Começar de Novo, em que potencializa a reinserção social desses presos e egressos. Então, existem essas pessoas que trabalham em gabinetes no STF, por exemplo, no CNJ, que vieram do sistema carcerário e que estão desempenhando papéis há anos ali dentro. Né? Então, funciona. E a reincidência é baixa e quiçá dizer que nem existe, né? Então, por exemplo, as APACs. Existem as APACs, mas o investimento, por mais que seja sem fins lucrativos, precisa ter um investimento para que isso ocorra por parte da sociedade, né? Treinamento, capacitação. De um SEBRAE da vida que seja, né? Existe essa demanda. Pessoas, né? Para fazer articulação. Exatamente. Só que, assim, sabe quando a gente ouve muito falar? Existe um recurso designado para uma secretaria. E aí esse recurso, no final da gestão, voltou para o Tesouro porque não teve quem praticar aquela ação? Acontece também neste meio. Porque não é vantajoso, né, investir nesse meio. Mas por quê? Vamos fazer isso. Então, existe essa resistência ainda. Ou por falta de capacitação mesmo, de como aplicar. Tem quem entenda que é mais importante construir presídios. Será que funciona? Dá voto? Né? Dá voto pra caramba quando a pessoa promete isso daí. Que vai construir novos presídios. Será que funciona? É isso mesmo? Criar novas estruturas para colocar em gaiolas as pessoas?
Talvez não seja esse. Então, assim, vamos investir em políticas públicas para que essas pessoas que estão lá se capacitem. Eu visitei um presídio, por exemplo, em Curitiba. Minha mãe é costureira. E me chamou muita atenção porque era uma sala enorme, cheio de máquinas de costura industrial. Eu cresci vendo máquina de costura, então aquilo me chamou a atenção. Só que estava parado, porque tem a máquina de costura, mas não tem quem invista em tecido, em linha, em aviamento e etc. Porque existe ali a estrutura que alguém investiu para colocar o ofício para as presas, mas elas não estavam praticando porque não tinha com o que fazer. Tem ali computadores, doaram computadores, alguém doou computadores para que eles estudassem. Não tinha uma impressora, não tinha, enfim, não existia o mínimo para que eles estudassem. Tinha lá o computador para tirar foto e dizer que tem. O foco é na ação e não no resultado, né, Gabriela? É super isso. Mas ainda assim, em alguns estados, você tem algumas ações de excelência, né? Eu tive no sistema prisional de Aparecida de Goiânia, aqui pertinho, não sei se você conseguiu visitar. E tem, assim, N atividades laborais. Quando eu digo N, é porque realmente são muitas, né? A costura, trabalhar com se não me falha a memória, na época, eram orelhões, enfim, era uma parceria com algumas empresas privadas, né, que estava bastante interessante, inclusive uma ala exclusiva para mulheres, onde as mulheres faziam um trabalho com artesanato e depois isso era comercializado de uma certa forma. E você via um clima diferente no ar. Sabe? Um clima útil, né? Exatamente, da pessoa se sentir útil. E aí, isso vai, do que eu estou te falando aqui, né? Eu acho que puxa essa minha pergunta, né? Que segundo as regras de Bangkok, que você cita no livro, né, estabelecidas pela ONU, né, há uma lista de necessidades específicas, né, não apenas de gênero, mas eu estou falando também de instalações físicas, materiais de higiene, né, um suprimento regular do que a gente falou aqui, como, por exemplo, né, absorvente íntimo, né, essa questão que a gente tem que ter um olhar, né, para essa questão da separação das famílias. Né? Por que a gente não vê ainda esse modelo que já está enorme em convenção internacional? Por que a gente não vê ainda isso sendo aplicado? Kathleen, acho que são vários motivos e até dos que eu expus aqui. Muitas das vezes porque não há interesse político. Até porque, imagina, a gente falou aqui do político que tem o interesse de divulgar que se ganhar, vai construir presídio. Mas se o político, em seu discurso, falar que se ganhar, vai fazer políticas públicas para preso, talvez ele não ganhe. Porque ele, imagina, a sociedade em primeiro olhar, fala, uai, mas vai investir em presídio, não vai investir em educação, por exemplo, quando na verdade está no nicho de educação também. É um recorte. Correlacionado. Né? Só que setorizado. Mas as pessoas não enxergam dessa forma. Então, primeira coisa, eu acho que não há interesse político pela repercussão, como se passa essa mensagem. Tem também a questão da sociedade que eu falei. Né? Existe uma grande resistência. Enfim, gente, eu acho que são tantos desdobramentos que a gente pode citar. A lei, por exemplo, fala das estruturas de tamanho de cela, quantas pessoas podem ficar, questão de quanto tempo o bebê pode ficar preso, né? Mas com a mãe. Enfim, só que a aplicabilidade é diferente. Desses presídios todos que eu visitei, nenhum foi igual ao outro. Em questão de estrutura, de tratamento, de gestão. Não há uma padronização. Não há. Em João Pessoa, por exemplo, tinha a ala de celas de presas com menor periculosidade, que as celas eram abertas, elas ficavam no corredor conversando, assim, foi bem tranquilo. Exceto uma cela que tinha uma presa que diagnosticaram internamente de forma empírica que era um problema mental, mas toda vez que ia para o sistema de saúde, falavam que era questão de segurança. Porque não queria tratá-la. Queriam engaiolar. E aí ela até começou a conversar comigo. De onde eu vim, como que eu fui, disse que nunca andou de avião. Aí olhou pra mim, que brinco lindo, me dá seu brinco, eu não tenho um brinco. E aí eu ia dar a agente penitenciária, não faça isso, que isso vira arma aqui dentro, ou moeda de troca, enfim.
E aí depois me explicaram. Ela já tinha passado por todas as celas. Ela estava nessa cela porque ela aprontava em todas as celas. Ou fazia xixi em cima da cama de uma, roubava alguma coisa dentro de outra. Mas aí, onde que vem a reflexão disso? É um problema mental. Entenderam que era um problema mental, mas não cabia ao sistema de saúde tratá-la. Você citou no seu caso, no seu livro, perdão, o sistema adotado pela Noruega? Holanda, desculpe, Holanda. Pessoal, tem que ler o livro da Gabi, tá? Lê e relê. Eu já estou confundindo aqui Noruega com Holanda. Na Holanda, né, que evidentemente tem um tratamento todo diferenciado. E isso me chamou tanto a atenção, né, quando você consegue realmente individualizar um atendimento. É claro que a realidade na Holanda é muito diferente da realidade do Brasil, mas você percebe o efeito positivo que isso causa. Não, com certeza. Primeiro, como você falou, a Holanda é pequenininha, o Brasil é enorme, o cenário é diferente, os crimes cometidos são diferentes. Mas lá, vamos supor então que a Holanda seja um estado nosso aqui, questão de proporção. E um estado nosso aqui não deu conta de ser uma Holanda, de tratar da forma que a Holanda E tem estados que têm condições de ter essa realidade, tem, sim, de adotar certeza isso. Tem. Mas a Holanda, por exemplo, é isso. A pessoa que cometeu um crime como tráfico, ela vai ter atividades laborais voltadas para aquela reintegração baseada no crime que ela cometeu. A pessoa, por exemplo, que cometeu um homicídio, ela não tem lá, por exemplo, políticas como cozinhar. Para você cozinhar, você precisa de faca, né? Então, a pessoa que cometeu um homicídio, ela já não tem acesso a esse tipo de coisa. Mas o que traficou droga, ele já tem. Ele pode fazer atividades ali de aprender a cozinhar, produzir comida para o restante do presídio. Então, é tudo muito personalizado, obviamente com um cenário mais simples, né? Porque é um recorte muito menor. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não vê isso. Desses presídios que eu visitei, o de Roraima, por exemplo, para mim, foi o pior dos modelos dos quais eu vi, né? Era um ambiente insalubre. Enfim, eu gosto muito de, além de eu pesquisar, além de eu entender a parte teórica, a bibliográfica, eu fui ali para conhecer a parte prática mesmo, foi por pura curiosidade. E eu me colocava muito no lugar daquelas pessoas. Se eu cometi um crime, eu tenho que pagar. Ok, ticou a tarefa. Como que eu vou pagar naquele cenário? Insalubre, mal cheiroso, maltratada. Superlotado. Com pessoas que você não tem um mínimo de intimidade para estar convivendo. Não é um hotel, como eu falei. Mas é muito difícil, neste cenário, sair alguém bom dali. Sabe? Existem as exceções, mas em sua maioria é muito complicado acreditar que nessa situação vai ser uma resolutiva boa. Ele era mais distante do centro, era ali na divisa, numa BR, região bem longe. distante. Região distante. Então, assim, para visitação já complica. Ainda tem a questão das visitações, que para os homens existe em grande maioria, e para as mulheres não tem quem visite. As pessoas somem, família some, o parceiro ou ele está preso ou ele já arranjou uma outra parceira, então não visita. Então, isso tudo também reflete, né? Então, essas pessoas não são agraciadas com uma visita dos filhos. Quando são, é minoritário. Aí tem a que não recebe e fica vendo quem recebeu. Eu passei por uma cela, e aí essa cela... Eu lembro do cheiro, gente, dos presídios. Ela estava de algema para trás, agachada, olhando para a parede. Alguma coisa ela cometeu lá que estava sendo punida. Educa? E o quê? Essa visita tem o quê? 3, 4 anos. Gente, hoje acontece isso. Exatamente. Não educa. Então, as gestões são diferentes. Eu presenciei pessoas diferentes, de formas diferentes fazendo essa gestão. Por exemplo, tem caso de remissão de pena por leitura, né? Então, incentiva-se que a pessoa leia para remissão de pena. Ok, isso está na lei. Tem presídio que não aceita doação de livro. Lê? Nunca leram fora, por que vão ler aqui dentro? Entende? Então,
tem que existir Falta visão. Falta Falta demais. visão sistêmica, né, para que a gente possa alinhar todas as iniciativas. E uma visão consequente mesmo, de entender o daqui pra frente, do que isso Uma vai visão de resultar. longo prazo, A E né? sabe o que eu prazo. acho também, Gabi? Minha opinião pessoal, não sou ninguém nessa fila do pão. Sou apenas uma aprendiz e você falando, me desculpe, minha amiga, Imagina. lhe interromper, mas me lembrou fortemente as aulas do professor, do ministro Napoleão, Napoleão Maia, que falava tanto, né, da responsabilidade do magistrado em aplicar uma pena privativa de liberdade. Isso é muito duro. Isso é muito pesado. Mudar a vida de alguém, né? Totalmente, afastá-la da família. Então, realmente, a gente não pode sair simplesmente, né, encontrando saída no extremismo, né, em que vamos... Né, A solução é única, a solução é única, é o encarceramento, que eu acho que não é por aí. Você Estamos me lembrou falando- muito as aulas com o professor Napoleão, que já deixou o STJ, mas deixou grandes Legado, reflexões feitas com relação a isso. Realmente não educa. Né? Mas a gente precisa ver um alinhamento de políticas para que a gente possa trazer a educação para o presídio. Né? E você falou muito E aí, bem. completando o que a Kathleen falou, eu tenho lembrança de uma frase, que eu não sei o autor, me desculpem, que falava o seguinte: se nós se o Estado e a sociedade não observarem com empatia o mundo em que vivem, nós temos que construir grades ao nosso redor. E o que acontece hoje, né? Nós vivemos em casas gradeadas, Sim. porque em algum momento a gente fechou os olhos para a sociedade em que vivíamos. Falhamos. Então, se falhamos enquanto Estado educador, se falhamos enquanto Estado combatente ao tráfico de drogas, se falhamos, não falhamos totalmente, mas é uma luta, né? Sim. Mas é isso. Nós hoje vivemos encarcerados também. A sociedade vive encarcerada. Né? Vive entre grades, vive com milhões de portarias e tal, porque a sociedade está adoecida. Em algum momento, se a sociedade de hoje está adoecida, é porque em algum momento no passado, a sociedade, o governo e a sociedade em si, não tiveram esse olhar empático sobre o momento social que vivíamos. Né? No livro que você até falou, vou inverter um pouquinho a ordem, no livro que você até falou da Nana Queiroz, Presas que Menstruam, tem uma frase que me tocou profundamente o coração mesmo, que ela fala assim: quando um homem é preso, sua família comumente continua em casa, aguardando o seu regresso. Mesmo que quando ele chega, a família esteja com uma outra formatação. Mas quando uma mulher é presa, ela perde o marido, ela perde a casa, os filhos são distribuídos a outros familiares e a abrigos. E a mulher, ao sair, tem que reconstruir o seu mundo. Ai, eu fico até arrepiada, né? Porque é isso. E a gente não está falando de estudo que você trouxe. Tem uma previsão. Que, assim, existe um outro movimento que eu queria que você falasse também, que o Código Penal, ele estabelece no artigo 282 que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar. A gente sabe que tem um volume de pessoas em prisão preventiva que ainda não foram encarceradas por sentença condenatória. Mas nesses casos, se não forem crimes graves, e o STF confirmou isso no HC de 2018, pode-se adotar a prisão domiciliar, com exceção daqueles crimes que as mulheres cometeram violentos ou com ameaça aos próprios filhos. É um caminho também a prisão domiciliar? Eu acho Para que mulheres, assim, tendo em vista esse estudo todo, não é uma coisa generalizada, né, gente? A gente está tratando de um estudo muito bem elaborado, técnico. Não, eu acho sim que é uma das alternativas, não é para todos os casos. E deixar bem claro que ninguém está romantizando o crime alheio, não. Né? A pessoa cometeu o crime, ela tem de pagar de uma forma proporcional. Esse HC coletivo que o STF deu, do sistema prisional, né, pagar dentro de casa. Só que aí a primeira coisa que eu acho que eu não generalizaria. Muitas das vezes o cenário de casa dessas mulheres é um cenário um tanto quanto ruim. Né? Então, sim, isso tem que ser revisto, fazer uma visita antes para entender qual é o cenário que aquela pessoa vai viver e aí sim decidir se vai para o regime domiciliar. Mas eu acho que no caso das mulheres é uma alternativa, sim, a ser considerada
em maior volume do que o do HC coletivo deu. Sabe? Que isso tem que ser analisado a longo prazo e ser uma das soluções. Por que eu digo isso? Como você citou aí no trecho da Nana Queiroz, e que eu falei anteriormente. Quando a esposa, ou companheira, ou parceira, que seja, namorada, enfim, mas que é aquele que ele está ali na casa e o parceiro foi preso, ela continua o legado ali com seus filhos, ou quem quer que seja, como arrimo de família. E, gente, é machismo, não sei, mas é a realidade. Quando o homem vai preso, o cenário muda, né? Quando a mulher vai presa, na verdade, o cenário muda. Não tem quem fique ali por ela, muitas das vezes. Eu não imagino, por exemplo, um cenário da mulher presa e o cara em casa. Cuidando dos filhos, Cuidando dos filhos. Toca a vida, Toca né? a vida. Quando eu fui em uma das visitas do Madre Pelletier, que foi o primeiro presídio feminino do Brasil, que é lá em Porto Alegre. E aí eu conversando com algumas das presas, tinha uma presa com um bebê, eu segurei no colo, conversei, brinquei. Por fim, ela leva pra você. E eu arrepiei, como assim? Eu vou ser condenada, o meu parceiro tá preso, daqui a pouco eu vou ter que me separar do meu filho e eu não tenho quem fique, ele vai pra adoção. Ai, gente, a humanidade falhou, né? Falhou e falhou muito, né? Porque essa criança, dependendo do cenário que ela encontre, vai ser mais um potencial criminoso, né? Então, acho ou sim, vítima de muita violência. Ou vítima de muita violência, enfim, gente, é tanta coisa que pode acontecer. Então, eu acho sim que é uma das maneiras em que se resolva parte, né, um recorte dessas mulheres, mas a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente chega em algum resultado que não seja o de agora, de encarcerar de forma equiparada todos os casos e todas as mulheres. Então, acho que já parte de um bom princípio. A gente vai conseguir resolver o caso de todo mundo? Não vai, não. Né? Não vamos ser utópicos. Mas o cenário que hoje o sistema carcerário se encontra não é o ideal, está longe de ser o ideal, e não resolve. E aí, muito pensando no que eu falei aqui há pouco, vamos pensar então só na gente, vamos pensar no egoísmo. Esquece, o problema não é seu, já que você quer pensar assim, o problema do sistema carcerário feminino ou superlotação carcerária não é seu. Essas pessoas vão sair piores. Então, você vai ter que botar mais grades ao seu redor. Mais grades, né? ao seu redor, exatamente. Não tem pra onde correr, né? Não é aqui um sistema de escolha, não. É ser inteligente, na verdade. Entender que é um problema nosso, sim. Exatamente. Mas falta visão sistêmica. Sim. Né? Eu acho que... E aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, como gestora. Né? Se você puder conhecer um presídio, conheça. Uhum. Vai mudar a sua vida. Se você puder conhecer o lixão, conheça. Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida dos seus familiares na sua casa, porque o que você aprendeu, viu, sensibilizou, você leva para dentro do seio familiar. Gabi, a gente já está se dirigindo para o final. Meu Deus, quando eu olho, o tempo já passou. Não parece, porque o bate-papo é muito gostoso. Apesar do tema ser difícil, né? A gente não pode deixar de abordar temas difíceis, né? Acredito que até pela dificuldade é que a gente tem mais que debater. E aí eu trago para a nossa discussão o que a nova lei de licitações trouxe no parágrafo 9º, artigo 25, né, quando dá a opção ao gestor, né, de que o edital, no caso de contratações, né, de serviços terceirizados, né, eles possam ter um percentual de cotas destinado a 2 incisos a lei traz. O primeiro, mulheres vítimas de violência, e o segundo inciso trata de egressos do sistema... violência doméstica e sistema... Isso, violência doméstica e egresso do sistema penal. Pessoal, só para tranquilizar, a Adriana já falou, vou reforçar. Tudo que a gente está comentando aqui, a DPF 347, eu vou colocar o link na descrição, o programa Começar de Novo, vou colocar também o atalho para o mutirão carcerário, para mais pesquisas. Então, tudo que eu estou citando, nova lei de licitações, vai estar lá. E vai estar lá também o decreto 11.430, que veio para regulamentar o inciso 1º,
do artigo 25, parágrafo 9º. Mas ele regulamentou, e isso foi recente agora, Dia das Mulheres, apenas a questão da mulher em situação de violência doméstica. Faltou regulamentar a questão da egressa do sistema prisional. Você deu 2 exemplos aí que eu acho louváveis, né? Tanto o Supremo quanto o CNJ, trabalhando dentro do começar de novo, né? Tem notícia também do TSE já ter trabalhado com essas iniciativas, mas a gente vê tantos outros tribunais que ainda não conseguiram olhar para essa questão. E aí, spoiler, vai sair publicada uma resolução do CNJ, né, que foi julgada agora na última sessão do dia 11 de abril, ou 12, me perdoe, talvez se eu não tiver acertado a data, uma resolução que obriga, né, também a questão da cota. Aliás, obriga não, pessoal, tem que... Recomenda. Vamos ver como é que Cita na lei. a norma vai sair publicada. Mas a norma, ela traz um espectro com amplitude maior. Ela traz a reserva de percentual, não só para mulheres que sofreram violência doméstico-familiar, egressas do sistema penal, mulheres indígenas, quilombolas, imigrantes, enfim, outros grupos minoritários e que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí eu queria que você falasse um pouco para nós sobre efetividade desta norma, apesar da norma ser bonita, né, e trazer para a gente aquilo que a gente precisava ter, né, o comando e controle dizendo gestor, você pode fazer que você está resguardado, né? Amparado, exatamente. E o preconceito? Sim. Kathleen, eu acho que a lei de licitações com esses incisos, eu achei fantástico quando eu vi, mas a aplicação tem suas resistências, como você falou. Eu tive a oportunidade de aplicar provas para presos de regime semiaberto, e aí, ao conversar com o policial que me acompanhava, ele falou assim, olha, quando vocês fizerem um processo seletivo e as pessoas forem selecionadas para estarem estudando, não avisa para ninguém que eles estão no regime, não. Um lápis que sumir, vão achar que foram eles. E aí eu parei para pensar, falei, puxa, realmente, querendo ou não, vai ser o que vai acontecer. Então, assim, eu acho de extrema importância começar. Acho de extrema importância, ao começar, as pessoas acreditarem. Mas não é de um dia para o outro. Né? É importante existir na legislação esse amparo que os gestores podem, existir ali a cota de contratação, de egresso, de todos os outros desmembramentos aí dos grupos minoritários. Mas é muito complicado dizer que a aplicabilidade seria viável de imediato. Né? Como eu venho falando da sociedade. A sociedade tem que estar preparada, tem que entender que existe essa demanda e tem que entender que pode ser efetivo se bem feito. Se existir uma educação, se existir um incentivo, se existir um investimento. E aí, existem bons modelos, como a gente falou, do começar de novo, né? A gente conhece casos de pessoas que trabalham e atuam e que estão lá e deram certo e são pessoas que a gente lida no dia a dia. Sim. Né? Existe. E a reincidência baixa ou nenhuma. A gente vê que existe. Mas como que foi feito esse filtro lá atrás? Né? Quem são essas pessoas que estão aptas a estarem ali dentro? Né? Então, é bem complicado. Esse caso que eu citei do Rio de Janeiro, da menina que foi presa e voltou para o presídio, e aí eu me fez refletir. Eu falei, puxa, eu estudo sobre isso, eu atuo sobre isso, eu acredito nisso, mas dependendo do ofício que eu tiver, se uma pessoa bate a minha porta pedindo um emprego, dependendo, sei lá, vamos supor que eu tenho aqui um comércio e eu preciso de uma vaga para caixa. Como é que vai ser? Será que eu vou? Porque a prática é uma, a teoria é outra. Então, me trouxe reflexões. Porque nem eu atuando à frente disso e acreditando nisso, estou 100% preparada. Sim. Por quê? Porque eu sei como que é o cenário do sistema prisional hoje, né? De não preparar essas pessoas. Então, acho sim que alguma medida tinha que ser tomada. Que bom que existe esse inciso. Acho sim que existe, além do investimento para que esses presos sejam educados, a sociedade também tem que estar ao receber essas pessoas. Não adianta falar que pode colocar as pessoas serem excluídas dentro de um sistema de trabalho, por exemplo.
né? Enfim, a gente sabe que existem as afeições, existem as predileções, e aí imagina essa pessoa entrou, sabe-se que ela é egressa e ela vai ficar excluída ali dentro. Sim. Né? Dependendo de como esteja a Mas cabeça. nem vai por outro entrar. lado, né, Gabi? Mas por outro lado, se o Estado não abre a oportunidade, como que a iniciativa privada vai abrir? Sim. Né? Então, eu acho que até um modelo piloto, para a gente continuar nesse estudo, né, que é um estudo sociológico, de quais são os resultados da política pública. Né? Não adianta só publicar a política pública. Como é que a gente vai validar, monitorar a efetividade da política pública? Nessa empregabilidade que somente o Estado pode dar. Uhum. Porque a gente pode até avaliar. E aí, a partir da experiência do Estado, que é que também quem tem mais condições de avaliar, fazer os estudos e até voltar atrás também, né? E até pensar em outra política pública. Como é que a iniciativa privada vai assumir sozinha essa responsabilidade? Sim. Então, tem que ser um trabalho que também ocorra de forma sistêmica. Estado e sociedade, né? Eu me lembro, só para ilustrar isso que você está falando, eu me lembro uma vez a gente discutindo isso, e aí um juiz que era da vara de execuções criminais falou o seguinte: tudo bem, há muito preconceito no ambiente de trabalho. Se chegar uma pessoa que é egressa, ninguém vai querer trabalhar com ela. Mas quem garante que aquele entregador de pizza que entrega pizza na sua casa 2 horas da manhã para os seus filhos adolescentes e entra na sua casa, né, com a pizza, ele não é um egresso? Uhum. Quem garante? Você pede a ficha criminal de quem vai na sua casa entregar uma pizza ou fazer um serviço, né, vai trocar uma lâmpada. Uhum. Então, assim, a sociedade tem que enxergar que essas pessoas fazem parte do sistema. A sociedade ela é formada por diversos perfis de pessoas. Sim. Não são todos adequados a uma padronização. Nós temos todos os tipos de pessoas e a sociedade reflete é a riqueza. Isso. Né? E a riqueza do ser humano é justamente e não dá para essa. abandonar parte dessas pessoas. Né? Então, parabéns mais uma vez, a entrevista está chegando no final, por estudar, por trazer à luz esses dados, por agregar informação, por buscar isso também dentro da academia. Né? Eu acho que é um debate que tem que envolver a academia, a universidade, o Estado como um todo, algumas áreas da sociedade, a indústria e o comércio, que tem uma capacidade de empregabilidade, de levar também oficinas para dentro, né? Talvez. Parabéns. Agora Gabi, eu vou pedir para você deixar um recado, né, para quem está nos assistindo, para os gestores públicos que estão nos ouvindo, para a gente poder partir para o encerramento. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz com o convite e agora com o bate-papo, que foi enriquecedor. Passou que eu nem senti. E aqui, o que você trouxe sobre essa questão, Adriana, é publicizar. Porque até quando eu busquei os dados da reincidência, não era tão claro. Então, a partir do momento que a sociedade vai acreditar como? Entendendo que existe aplicação, que pessoas muito próximas da gente pode ser do sistema prisional e a gente nem sabe. Então, acreditando que as pessoas deram certo, que não são bichos que vão nos passar qualquer coisa que não seja bom pra gente, há bons frutos a serem colhidos. Então, acho que é acreditar, é investir, é entender que a demanda existe e aí sim implementar políticas para a inserção dessas pessoas dentro do ofício público ou privado. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz com o nosso bate-papo aqui hoje. Bacana demais, o papo super reflexivo. Né? É importante que a gente possa passar para as pessoas que toda essa conversa não foi no sentido de proteger quem cometeu o crime. Não. A pessoa cometeu o crime, ela vai ter que quitar aquele débito com a sociedade. Né? Mas ela precisa de condições humanas para que isso aconteça. Né? E quem não cometeu nenhum erro na vida, né, que levante a mão. Né? Todo mundo já cometeu, alguns mais, outros menos. Né? Você quitou o seu débito porque você não pode voltar ao ambiente social. E acho que nós, gestores públicos, temos um papel importantíssimo com isso, e é por isso que eu estou olhando aqui na Câmara da Verdade, para dizer que, sim, gestor, o artigo 25, parágrafo 9º, inciso 2º, não pode ser invisibilizado. Bom, nós terminamos por aqui. Eu queria agradecer, Gabi, de coração, a sua presença, de ter atendido ao nosso chamado, recomendar mais uma vez a leitura, né, do Mulheres Encarceradas, Políticas Públicas como Meio de Inserção Social, agradecer a minha parceira Adriana e ao meu
parceiro de vida, Kiko Cartesini, que por meio da Omni Produções está viabilizando o podcast do Critério Sustentável. A gente se vê daqui a 15 dias, eu te espero. Tchau, tchau. Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.